Boa noite, seja bem-vindo para mais um programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. E o nosso assunto hoje da noite é um mergulho na polêmica, para não dizer a crise, talvez crise seja um pouco de exagero, mas a polêmica realmente acirrada que se instaurou no universo do tradicionalismo gaúcho. A velha disputa entre o que é a cultura terrunha, a cultura realmente telúrica do Rio Grande e as novas tendências que acabam chegando ao estado, contaminando os mais jovens, fazendo com que os mais jovens tenham outras tendências de preferência, especialmente as preferências musicais. Isso se acirrou como, mais recentemente? Com o anúncio do Rodeio Nacional de Porto Alegre, que acontece de 29 a 31 de março. A organização do evento que é organizado pela Federação do Laço do Rio Grande do Sul, montou uma programação de shows com artistas sertanejos, de uma cultura que é vista como uma cultura que não tem relação com a cultura gaúcha. Isso gerou muitas críticas por parte da comunidade cultural ligada ao tradicionalismo, considerando-se que um evento como esse, embora seja um evento privado, deveria estar mais ligado às raízes da cultura gaúcha e não fomentar uma opção musical que teria uma vertente puramente mercadológica, um produto midiático que é o chamado sertanejo universitário. Nós vamos discutir esse assunto hoje com dois grandes representantes da cultura gaúcha, dois músicos com um extenso trabalho, uma participação muito intensa na militância do movimento tradicionalista gaúcho, que são os músicos Fernando Espíndola e João de Almeida Neto. Nós teríamos também, foi convidado para participar do programa, o organizador do evento, que é o presidente da Federação de Laço, que é o Kleber Vieira, que confirmou a sua participação, mas, infelizmente, acabou não comparecendo ao estúdio. Mas, enfim, nós vamos levar adiante o assunto. Temos aqui dois debatedores com conhecimento, convivência suficientes para que nós possamos esmiuçar esse tema e analisar mais a fundo o que estaria acontecendo, até que ponto, de fato, existe uma ameaça ao que a gente entende por cultura gaúcha. O ponto de partida, antes de nós começarmos a nossa conversa aqui, o ponto de partida que incendiou esse debate foi uma manifestação em vídeo nas redes sociais do músico tradicionalista, bastante conceituado, Luiz Marenco, que agora se elegeu deputado estadual. Inconformado com a forma como esse evento foi organizado, com esse convite a grupos sertanejos em detrimento de grupos gaúchos, ele publicou esse vídeo onde ele faz um desabafo que a gente vai assistir aí agora. Bom, meus amigos, me chamo Luiz Marenco e venho aqui pedir a ajuda de todos vocês, que compartilhem, que comentem, que curtam este vídeo para que possa chegar cada vez mais longe, tá? Porque é uma palhaçada o que está acontecendo no nosso estado. Sertanejos universitários, desprovidos de raiz, porque eles não são sertanejos, tá? Estão fazendo shows, espetáculos, nossos rodeios. Vai ter em Erval, agora o rodeio de Porto Alegre, fiquei sabendo, tá? Nós temos cantores maravilhosos que têm identidade e canto puro regional. Por favor, MTG interceda, porque o papel de vocês é esse. Porque vocês intercedem quando o lenço não está do tamanho certo, porque a armada do laço ou as rodilhas estão erradas. Por favor, vamos parar com essa palhaçada, tá? E façam algo pela cultura do estado de verdade. Um grande abraço. Então, para referir também, é justo dizer que nós conversamos com o deputado Luiz Marenco, ele foi muito atencioso, mas como ele já estava no interior visitando com a família, em uma localidade muito distante, a gente não teve a possibilidade de tê-lo aqui, embora ele demonstrasse boa vontade de participar, mas por uma questão de impossibilidade da distância, ele acabou não estando junto aqui com a gente. Mas, enfim, tomando por gancho, então, essas colocações, esse desabafo, a primeira colocação que eu faço, então, e começa aqui com o João de Almeida Neto. O que está acontecendo com essa... O que leva a esse embate? Isso é uma coisa de momento ou é algo que já vem crescendo, o mercado vem comendo pelas beiradas, tentando arregimentar cada vez mais essas novas gerações, afastando aí? Eu, sinceramente, o que me surpreende é que isso tenha causado polêmica. Porque esse apedrejamento da cultura regional, esse desprestígio ao artista regional, essa depredação à cultura gauchesca, isso é uma coisa muito antiga. Eu convivo com isso há muitos anos. Esse episódio, ele é um episódio a mais em todo esse circuito de episódios que sempre tiveram esse tipo de pecado
com relação à coerência no trato da cultura regional. Para mim, não tem novidade nenhuma. Mas isso até que ponto realmente é algo que a gente, se não é novidade, é um processo que vem se desenvolvendo. E ele está indo para onde? Na minha opinião, a única consequência disso é o engordamento, é o fortalecimento do besterol. É a plantação de músicas com baixíssimo padrão intelectual no seio de uma juventude que poderia estar consumindo uma música de muitíssimo melhor qualidade. O que aconteceu em meados da década de 70, quando foi criada a Califórnia? Ali houve uma mudança na dialética da música gaúcha. Aquele negócio de chegar no baile e dar um tiro no candeeiro e pegar a mulher pelos cabelos e levar de arrasto até o cavalo e depois levar para o rancho, aquela dialética mudou. Poetas como Jaime Caetano Brau, como Aparício da Silva Rilo, como Sérgio Jacaré, como o José Hilário Retamoso, como o Birajara Rafa Constante, meu conterrâneo, como o Telmo de Lima Freitas, o Luiz Coronel, o Francisco Alves, o pai dele, o Quinelmo Alves, deram um tratamento poético elevado, fino, educado e culto à música regional. Naquele cenário, havia uma juventude, entre os quais eu estava. Era o Borghetinho, era o Sérgio Rojas, era o Luiz Carlos Borges, era o Rui Biriva, era o Dante Ledesma. Era uma mocidade que aderiu àquele movimento e porque nós éramos jovens, porque nós tínhamos a cara moça, nós acabamos influenciando aquela juventude contemporânea. O que aconteceu? A música do Rio Grande, que era coisa de grosso, através do movimento nativista, passou a ser coisa de jovem. As pessoas começaram a ir ao shopping de bombacha. As pessoas foram tomar mate nos parques. Veio um orgulho junto com isso. Veio um orgulho e, mais do que isso, veio um glamour. As pessoas passaram a se orgulhar de serem gaúchas. O meu medo é que agora nós venhamos a percorrer o caminho inverso. Através, como eu disse, do engordamento desse besterol, porque, com todo respeito, as pessoas cantam o que querem, aonde querem, né? Nossa sociedade tem portas e microfones e rádios para todo estilo de música. Agora, na minha opinião, esse estilo de música sertaneja universitário, que chamam, eu não passo nem perto, porque eu acho que é uma música muito ruim. E isso pode deformar o gosto de uma geração que poderia estar ouvindo coisas de melhor qualidade. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu só vou pedir uma licencinha para vocês antes de passar a palavra para o Fernando, porque eu quero lembrar ao nosso telespectador que esse é um assunto que requer muito a participação de todo mundo. Quem está nos assistindo pode trazer aí os seus pitacos, as suas críticas, as suas observações. Goste você de música nativa ou goste você de sertanejo universitário ou sertanejo puro, seja qual for, dê a sua opinião. Você faz isso como? Pelas redes sociais, através do facebook.com/RDC-TV Digital, RDC Digital, ou então pelo www.rdctv.com.br. E você também tem o WhatsApp, esse número que vai aparecer aí na sua tela, que é o 51 99815 9990. Então, não se acanhe, participe, mande para cá a sua opinião, que a gente reproduz aqui no ar para poder ajudar esse debate a avançar. Então, se a gente teve esse momento em que a gurizada, os mais jovens, realmente sentiram através desse trabalho que cresceu a partir da Califórnia, a cultura gaúcha ganhou, mas onde é que a gente começou a perder? Lá naquela época, já lá naquela época, houve
um afrouxamento no processo de construção de um cache artístico que se mostrava muito consistente. Como assim? Apareceram, através do movimento nativista, músicos que, pela sua condição pessoal, assumiram uma posição de vanguarda. Eu posso dar como exemplo o Borghetti. Mas foi um grupo enorme de artistas que conquistaram um espaço no mercado de trabalho. Nós começamos a fazer shows, nós começamos a fazer show em barzinho, depois nós passamos a fazer show em feira, depois nós passamos a fazer show em rodeio, depois nós passamos a fazer show em festivais. Mas os shows de elite da Califórnia, por exemplo, eram shows de âmbito nacional. Era o Raça Negra, era a Baby Consuelo. Então, lá naquela época, sem querer fazer reserva de mercado, mas modéstia à parte, eu tive essa visão. Nós estamos construindo um time de artistas de respeito. Artistas de respeito, com conteúdo, com qualidade musical. Estou falando de qualidade musical harmônica, de construções de melodias maravilhosas. Mas isso aí não foi suficiente. Para aí, não foi suficiente. Porque o palco principal, a luz mais forte, já lá naquela época, era entregue para artistas de fora do estado. E aí, por uma questão E eu puramente cobrava, mercadológica. em 1983, no Musicanto Sul-Americano de Nativismo, na cidade de Santa Rosa, eu fiz uma música que veio a ser o meu grande sucesso, a música que mais me projetou, chamada Vozes Rurais. O que falava essa música? Isso. Estão pondo água no chope da gauchada. Estragando o mate. Fernando, tu tens vivido na organização de muitos eventos também. Como tem sido para poder concatenar, conseguir trabalhar mantendo as raízes o mais coesas possível, mas ao mesmo tempo também tendo que olhar para o mercado de maneira a fazer com que todo mundo venha, convirja para aquele espetáculo ali, mantendo a cultura gaúcha no auge. Eu costumo dizer que o que a gente precisa fazer hoje é um replantio, né? A música gaúcha é muito forte, sempre foi. Eu acho que hoje ela está um braseiro, mas se a gente conseguir botar lenha ali, ela vai voltar e vai voltar muito forte. Eu acredito que esse debate, João, não sei se tu concorda comigo, para mim ele teve um valor muito positivo. As pessoas até não concordam, isso não é bom. Eu acho que isso é bom, porque a sociedade gaúcha começou a falar sobre música gaúcha. Eu tenho dito nos últimos anos que a música precisa ter o protagonismo e a voz, principalmente dentro do movimento, que é onde eu atuo mais. Comento que dentro do movimento tradicionalista gaúcho nós temos a parte artística, que tem muitas pessoas pensando naquela parte artística, coreógrafos, instrutores, enfim, muitas pessoas se reunindo sempre para conversar sobre os rumos daquilo, e assim, quando eles jogam ideias, as ideias florescem, né? Na parte campeira, a mesma coisa, temos muitas pessoas envolvidas com os rodeios, enfim. Dentro do movimento tem a parte cultural também, que é as prendas, os peões. Até a parte esportiva tem uma representatividade. E pasme que a música não tem. E a música é a porta de entrada de qualquer galpão, né? Dentro do que o Marenco falou, eu tive já a honra de trabalhar com o Marenco, que é um músico espetacular, um artista ímpar do nosso cancioneiro e agora nosso deputado, nosso parlamentar. Mas me permito discordar de algumas coisas assim que eu vejo como prejudiciais para a música, que há muito tempo acontece. No que ele comentou que o MTG teria que fazer alguma coisa porque o MTG só cuida do tamanho do lenço e da largura das bombachas cheias. Isso, na realidade, não é. O MTG é um guardião da nossa cultura e tem feito muitas coisas produtivas pelo movimento há anos a fio. Pode ter erros, pode ter acertos, mas dentro da premissa deles, que é preservar, eles atuam. E quando eu vejo um músico, um artista batendo dentro do movimento tradicionalista gaúcho, eu vejo que não é o caminho. Não, mas me perdeu a parte? Claro. Pelo que eu entendi da manifestação do Marenco,
Ele não bateu no MTG. Aham. Não, ele perguntou se não ia Não bateu. agir. Ele pediu a intercessão do MTG. Não, mas eu... Porque, com relação a essa questão de algumas vigilâncias que o MTG faz, eu pouco frequento o ambiente do MTG e dos CTGs. Frequento muito pouco. Então, eu não tenho conhecimento de como funciona do ponto de vista das regras e das diretrizes. Por isso que eu vou te perguntar. Existe um mecanismo, por exemplo, que proíba narradores de rodeio de narrarem rodeios que não são chancelados pelo MTG? Na realidade, assim, ó, o MTG, né, cuida dos seus filiados. Então, se é filiado ao movimento tradicionalista, ele tem gerência. No caso mas a pergunta que eu te faço é porque uma vez, como também eu sou advogado além de músico, uma vez eu fui procurado por um rapaz que narra rodeios. E ele me disse o seguinte: eu fui narrar um rodeio na fazenda do fulano de tal. O rodeio não era chancelado, ou apoiado, ou sei lá, oficial do MTG. O rodeio não era oficial do MTG. Não tinha o apoio oficial do MTG. E depois disso, por ele ter ido narrar o rodeio extraoficial, ele estava sendo proibido pelo MTG de narrar rodeios de CTGs. Isso é verdade? Isso acontece? Na realidade, foi quando surgiu o embate, creio eu, né, entre o MTG e a Federação Gaúcha de Laço, né, porque tinha pessoas insatisfeitas com as regras que estavam sendo postas aos filiados, e aí eles montaram até então, pelo que me consta, a federação, né. Na realidade, a gente vai para uma área campeira que não é a minha área é mais artística, mas é o meu entendimento. Em cima disso daí eu posso tentar te explanar. Ali foi criada a federação e o movimento tradicionalista gaúcho sempre teve a federação como que não fosse algo para realmente a manutenção da cultura do Estado, e sim alguma coisa mercadológica. E ali que se criou esse embate e essa rusga, que um puxava para um lado e outro puxava para o outro, e ali na época, um presidente mais ríspido, né? Aí, de repente, colocou... Era o Manuelito Savariz, eu acho. Manuelito. Aí, de repente, botou essas sanções aí em cima disso. E hoje mostra realmente, né, que, de repente, esse compromisso da federação com a cultura realmente não existe, trazendo os shows que estão trazendo, e esse é o motivo do debate. Né? Então, eu acredito nisso. Mas o que eu quero te dizer, João, que eu acho que é pouco produtivo, é que, assim, ó, na estrutura do movimento, o movimento é dividido em 30 regiões tradicionalistas e as regiões, cada CTG na sua região. Nós somos no Rio Grande do Sul quase 1.800 entidades. Ou seja, são quase 1.800 palcos para os artistas do Rio Grande. Então, quando um artista chega, e não foi só nesse episódio, porque na realidade sim, o MTG sempre tem aquela coisa do impositivo, né? Muitas vezes ele é vendido para a sociedade como um movimento impositivo. Já foi falado que o movimento tradicionalista gaúcho era um clube, nunca foi. Dentro da Carta de Princípios do Movimento, diz lá que a premissa dentro do movimento tradicionalista, CTGs, é auxiliar a sociedade na resolução desses problemas, entendeu? Então, o CTG ele é um agente social naquela comunidade onde ele está inserido. E é isso que a gente tem que explicar hoje novamente. Então, sempre quando se enxovalha o movimento tradicionalista gaúcho, quando se fala alguma coisa de MTG, que é a federação, no caso, as pessoas não deixam de frequentar o MTG. Ninguém nem sabe onde fica o MTG. Quem vai lá são coordenadores regionais e a diretoria. É na Guilherme Michel ainda. É na Guilherme Michel. Mas as pessoas, a grande sociedade, deixa de frequentar os CTGs. Pois é, isso que eu queria explicar para a Mas o população. MTG também, por que o presidente do MTG não está aqui hoje? Falei com ele ontem, ele tem uma posse de um coordenador hoje também e não pôde. Mas né? é um episódio. Por que o nosso amigo que está organizando o evento, por que ele não está aqui? Deveria. Foi convidado, foi solicitado, inclusive, diante da impossibilidade que ele encaminhasse alguém para representá-lo, mas não encaminhou. Como é que a gente vai tratar isso aí de uma forma esclarecedora se não tem o contraditório? Eu queria ouvir, como é o nome dele? Kleber. Do Kleber. Vieira. Eu queria ouvir do Kleber quais são as razões.
Olha, pelo que Por circulou que de o áudios, presidente, era por que o financeira, né? presidente do MTG não está aqui hoje? Mas a gente pode, eu acho que independente disso, claro, tu tens razão nisso, né? Mas a gente tentou trazê-lo, mas ele, enfim, não pôde vir e não mandou representante. Por alguma impossibilidade, pelas razões dele. Mas eu acho que a gente pode avançar no assunto, até pela vivência que vocês Sim. dois têm. A gente pode analisar o contexto, e não especificamente esse caso, e tentar depreender daí as coisas mas que estão levando a esse estado, né? Eu posso te falar, é porque nos últimos 2 anos, a produção do acampamento Farroupilha é do MTG, né? Do MTG e outras associações também, mas centralmente o MTG que toma conta. E eu que fiz, né, para o movimento a produção, na contratação dos artistas, ali no mesmo Parque da Harmonia. Então, assim, posso te dizer que o movimento tem se imbuído na questão da música. Nós fizemos uma reunião no ano passado, até o presidente, eu fui ontem no MTG, e ele me pediu que conclamasse novamente a classe artística para a gente fazer uma reunião novamente no MTG, porque no ano passado, quando foi feito, os artistas falaram que lá vem, ninguém sabia o que era a reunião, era uma reunião para ver o que nós podemos fazer para fomentar a música gaúcha, como que nós poderíamos fazer com que o peso da instituição fosse favorável à música gaúcha. E o que enxovalhou nos grupos de músicos era o seguinte, lá vem o MTG querendo botar regra, o MTG vai querer botar regra nos festivais, nisso, naquilo, vamos ter que... Não tinha nada a ver com aquilo. Então, assim, existe um preconceito, e é isso que eu te digo, da nossa própria classe artística. Então, o que eu imagino? Eu imagino que a gente tem, que esse debate, que esse caloroso debate que se surgiu, serve para muitas reflexões. Para muitas reflexões. E eu acho que uma delas, né, eu acho que não tem como escapar, é os jovens, as atuais gerações. Como trazê-los, claro, não todos, afinal de contas a diversidade cultural é sempre bem-vinda, né? Mas como a gente fazer com que essa gurizada que hoje parece mais pendente para esse modelo do sertanejo universitário, suas variantes, que são, a gente sabe que são coisas construídas de acordo com conceitos de mercado, até porque ele é claramente inspirado numa cultura de cowboy norte-americana, desde a vestimenta, a estrutura musical, enfim, o comportamento, remete a uma coisa que não é nossa, mas, no entanto, está seduzindo de uma maneira avassaladora os jovens. O problema não é exatamente fazer com que os jovens também olhem com mais interesse para a nossa cultura, não é preciso trabalhar forte nisso? O João matou essa questão, te respondeu essa pergunta quando ele citou lá a década de 70 e de 80. Na realidade, o que mudou agora foi a linguagem. Hoje, essa gurizada está muito dinâmica, né? O meu filho, né, a gente vê crianças com 2 anos pegando um celular e mexendo melhor às vezes que a gente, né? Eu com 2 anos assim, não tinha nem aberto os olhos, eu acho ainda. Então a coisa mudou, a linguagem mudou. E a gente precisa entender isso. Entender que nem o João disse, naquela época lá se falava de pegar a prenda pelos cabelos, eles vieram com uma outra linguagem, com música gaúcha de qualidade, com texto bom, mas vieram com uma outra linguagem que atraiu a gurizada. Falta a gente achar essa linguagem nesses dias atuais. Como que a gente consegue capturar esse jovem, né? Sim, mas esse embate aí, entre aspas, da questão de qualidade, ele não pode ser feito com o pessoal da música sertaneja e do sertanejo universitário. Não pode. Por quê? Por quê? Porque o sertanejo universitário, ou ele está no Faustão, ou ele está no Silvio Santos, ou ele está no Globo isso, ou ele está na Record não sei o quê, todos os domingos. Sim, a questão é o peso Quanto da tempo mídia. faz? Quem é que chega lá? O gaúcho da fronteira, lá de vez em quando? Deixa eu ir. Deixa eu ir um domingo por mês no Silvio Santos, no Faustão, no não sei o nome desses caras aí. E aí me compara com o sertanejo. Agora, eu aqui, num rincão do Brasil, morando ali no Menino Deus, frequentando o barzinho da Cidade Baixa, vou competir em termos de mídia com um cara que está todos os dias em rede nacional? Existe forma de compensar isso? A gente sabe que esse poder da mídia é avassalador e a mídia do centro do país que coordena culturalmente as tendências. Isso não é segredo para ninguém, né? Mas então, não havendo possibilidade de combater isso nesse nível, mas havendo a necessidade premente de manter as nossas raízes e manter principalmente o que for possível das gerações mais recentes minimamente conectadas com isso. Qual é o caminho para isso? Tchê, fazendo um contraponto aqui com o João, eu acho que a música sertaneja, na realidade, a sertaneja mesmo, ela tem muito a ver com a linguagem da música gaúcha.
Ela Não, a fala, música- ela fala de um homem do campo, a ela música- fala... A sertaneja música- é aquela música de raiz, como se diz, a né? música sertaneja cabocla. Sim. Mas, porém, essa música nova e sertanejo, claro, a questão das letras são letras repetitivas, né? Na realidade, quando a música sertaneja hoje, sertanejo universitário, ele é um ritmo mutante. Porque eu tive a honra o primeiro lugar que o Alma Galdéria tocou quando saiu do Rio Grande do Sul não foi em Canoas, não foi em Sapucaia, nós fomos a São Paulo. E até coloquei isso em alguns grupos também que a gente faz parte. A gente tocou em muitas casas lá em São Paulo, a gente sempre foi muito bem recebido. Um outro contraponto que eu faço na questão ali do vídeo é que o João já deve ter saído por esse mundão velho todo afora e sabe que as pessoas nos recebem bem, né? Salvo as exceções, não sei, mas sempre muito bem, sempre fomos muito bem tratados em São Paulo, em Brasília, no Paraná. Mato Grosso do Sul. E às vezes a gente tem que ter cuidado da maneira como a gente vai falar de um colega, de um artista que está vindo aqui fazer o trabalho dele. Eles não têm nada a ver com o pastel que está acontecendo aqui. Claro que né? Até, inclusive, o César Menotti e o Fabiano são bem identificados, sempre que possível estão cantando quando vem aqui no Rio Grande do Sul, as músicas gaúchas, enfim. E o povo gaúcho vai ao delírio quando qualquer um desse sertanejo vem e canta uma música gaúcha, o troço vem abaixo. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ser um pouco, né, que nem ele falou na época dos eu festivais. agora, em outubro ou novembro, eu fui participar em São Paulo da gravação do DVD do Gaúcho da Fronteira, 50 anos. Foi no Credit Car Hall, né? Credit Car, né? Credit Car Hall. E tava toda essa gente aí, César Menotti, Chitãozinho, não sei Então, quem. os caras respeitam muito a música gaúcha e a gente sente isso. Tu quer ver um outro medo que as pessoas tinham, que é o seguinte, e até inclusive que o movimento tradicionalista gaúcho surgiu, os 8 surgiram porque eles estavam sentindo lá naquela época que estavam sendo inundados por uma cultura estrangeira, no caso americana, aquela geração Coca-Cola, e falou, não, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que dar uma resposta, nós temos que preservar o uso e costumes. E aqueles 8 ali fundaram isso que a gente entende hoje como movimento tradicionalista gaúcho. Eu tenho certeza que na cabeça deles, quando eles começaram aquilo ali, eles nunca imaginaram a proporção que isso ia tomar. Mas foi uma resposta em relação à cultura americana. E aquilo encontrou terreno fértil, por quê? Porque os nossos valores, os valores que a gente passa do gaúcho, é amizade, família, companheirismo, isso em qualquer lugar do mundo. E o medo com um mundo globalizado, a cultura gaúcha fosse ser engolida. E não é, nós tivemos nos Estados Unidos agora, logo após a Semana Farroupilha, e é impressionante nas festas fora a adesão das pessoas com o gauchismo fora do Brasil. Lá vinha gente, vinha baiano, vinha mineiro, vinha gente lá. Os brasileiros que estavam nos Estados Unidos, todo mundo, até a gente fez uma brincadeira, fizemos o Tchê Card, que o sonho do brasileiro lá que mora nos Estados Unidos é receber o Green Card, e nós fizemos o Tchê Card e eu perguntava, quem não é gaúcho aí? E um monte de gente erguia a mão e, não, agora tu é gaúcho de coração, tu está recebendo o teu Tchê Card, que está direito a vir em todas as festas aqui nos Estados Unidos, e quando cruzar o Rio Grande pode passar de ponta a ponta. Então, o movimento é bonito, que a gente tem, é uma coisa espetacular, só que a gente tem que acreditar nisso. E aí que eu te falo uma outra coisa, que eu acho que é um ponto crucial, é o poder público, como ele trata o gauchismo. Porque isso é um produto nosso. O gauchismo movimenta uma cadeia produtiva gigantesca. Tu pega um grande rodeio, aí pega um rodeio da vacaria, quantas pessoas no movimento... N rodeios, são 3 mil rodeios, esses dias eu acho que publicaram. Cada vez que tu monta um rodeio dentro do Rio Grande do Sul, tu movimenta a Copa, tu movimenta shows, tu movimenta gado, tu movimenta público. É muito dinheiro que entra. E outra coisa, foi feita uma pesquisa sobre o impacto da cultura, que a cultura é a prima feia da administração. Né? Ela volta a 1%, que é por lei. Só que a cultura ela retorna 2% no PIB. Em estados como o Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e alguns estados do Nordeste, chega a voltar 4%. Então, a nossa cultura ela é um produto. Enquanto o nosso governo não entender que esse produto a gente tem que trabalhar melhor ele, que tem que valorizar, que tem que fomentar, a gente vai ficar discutindo isso. Então, deixa eu só pegar o teu gancho aqui. Eu tenho aqui, falando em governo, falando em participação do poder público, tem uma mensagem aqui de um telespectador, que é o Jorge André Brits, que é jornalista, colega nosso, e ele diz o seguinte, parabenizando pela escolha do tema e tal, propõe que vocês tragam os espaços radiofônicos que hoje destinam nos segmentos populares quase 100% de suas programações ao sertanejo universitário, com o argumento de que apenas ele gera audiência. Não. A proposição que ele coloca é o seguinte, que talvez fosse o caso de haver uma lei estadual para que a música regional gaúcha
gaúcha fosse verdadeiramente valorizada e ele entende que isso é fundamental, ou seja, que houvesse um estímulo, via lei, via algum tipo de orientação, para que a gente houvesse um uso maior da rede de comunicação, para a gente ter a mídia mais ao lado da cultura gaúcha. Seria uma solução? Já foi tentado, né? Já foi, até acho que, se não me engano, foi o Socella, não sei se tu me socorre, se tu soube que ele tentou elaborar um projeto, chamou artistas, né? Tentou movimentar para que as rádios tivessem que tocar uma programação. Tivesse um percentual de música regional. De música regional. Eu acredito que, mas tipo assim, Mas obrigando. acho que aí houve reação Obrigando. das empresas, Na realidade, eu acho que obrigado Mas só isso é pode uma errar. coisa, isso é uma coisa muito complicada. Porque aí vira uma imposição, acaba saindo da Porque natureza da coisa. tu vais obrigar a emissora a tocar um número X de músicas compostas por artistas do Rio Grande do Sul e o cara vai fazer isso das 5 às 6 da manhã ou das 4 às 5. Aí no resto do dia, quando o pico de audiência é o maior, Ele vai ter as opções de mercado dele. aí, não é? Eu não sei, eu acho que o cerne da questão é que a população se dê conta de que nós temos uma linguagem musical e poética muito rica, muito bonita. Mas ela precisa receber essa informação, né? Ela precisa consumir essa música. Essa música tem que chegar até ela, né? Não, mas, Sim, não, tem que chegar. mas olha, nós temos aí programas de televisão. Essa emissora aqui tem um programa de televisão de música gaúcha. A RBS tem um programa de música Não, gaúcha. todas as emissoras têm. Mas, no entanto, agora, programação de rádio, por exemplo. A gente tem aí a heróica Liberdade, né? Que é uma rádio já que há bastante tempo aí vem se mantendo direcionado. Mas quantas A rádios Rádio mais, né? Rural não existe mais? Acho que não. Não? A Rádio Liberdade também, o Lebuti, um grande parceiro nosso, tenta de todas as formas, mas eu acho que até do grupo assim não tem um interesse no investimento da cultura, que eu, na minha opinião, é uma grande burrice, porque a Liberdade sempre foi um canhão, né? Eu acho que teria que ter uma atenção para cima disso. Tem um grande amigo nosso, que inclusive foi um dos parceiros que é um comunicador e cantor, que é o Roger Moraes, da 88.7 lá de Novo Hamburgo. O programa dele é líder na questão da gauchada, que é o programa Som do Sul. Salvo ele, que toca, Rádio Nativa lá, a rede nativa lá de Santa Maria, e a Rádio Planalto e a Querência, se eu não me engano, são 4 emissoras que tocam a programação gaúcha. A dele, inclusive, não todos os dias, mas a Nativa, a Querência e a Planalto é a programação todos os dias. Salvo essas, todas as rádios do interior, a maioria, tirando as capitais, a capital e as grandes, tem rádios com programação mista. Eles tocam a música gaúcha. E eu tenho falado isso bastante. Toda rádio toca, que nem o João falou. Eles tocam das 5 da manhã às 7 da manhã. E depois... eu nunca vi, às 4 horas da tarde, o cara tocar um pagode, um rock and roll, um axé e uma milonga. Nunca vi. E que parece também que existe um conceito. Não, gaúcho só ouve música quando ele acorda. Gaúcho acorda cedo para cuidar, como se todo gaúcho só vivesse no campo, né? Parece que programação de gaúcho tem que ser ou final de tarde. no final da madrugada. Eu não escuto música gaúcha, porque eu acordo tarde todos os dias. Agora sim, eles... Eu não sei como é que poderia funcionar, do ponto de vista legal, esse tipo de obrigação. A cada 5 músicas, tem que tocar uma música de um compositor gaúcho. Eu acho que não poderia ser uma obrigação. Eu acho que a gente teria que fazer o inverso. O governo poderia não dar tanto incentivo à rádio que escolhesse, porque todo mundo é livre, ainda mais comercialmente, o que é interessante eles vão fazer. A rádio que escolhesse tocar uma programação mais regional, que fosse incentivada, que tivesse algum tipo de benefício, de isenção, porque daí se eles querem ter esse benefício, que toquem a música regional. Agora, não obrigar, Tudo né? bem, mas isso na prática, como é que vai se dar? Tchê, a gente... O Pinto Prateado conhece, que era o divulgador da USA, foi durante muito tempo, e hoje é o divulgador de quase todos os grandes sertanejos. E a gente andou conversando que um grupo de artistas se reuniu, Roger, Lincoln Ramos, na primeira reunião foi o Cristiano Quevedo, o grupo Rodeio, e a gente estava falando exatamente sobre isso, como que a gente movimentaria, Moisés Oliveira, como que a gente movimentaria isso. O que acontece hoje? Na época que o João viveu, nesses tempos áureos,
as gravadoras tinham os divulgadores. Então o artista fechava com a gravadora, a preocupação do artista era fazer o show e a divulgação, a gravadora tinha a obrigação de levar o CD dele nas rádios. Quando o CD passou a ser um cartão de visita, deixou de ser interessante para as gravadoras, né? As gravadoras quase que sumiram do mercado. E os artistas gaúchos, olha bem, a gente perdeu essa ponte. Aí o Pinto Prateado, inteligentemente, e mais outros divulgadores, enfim, entenderam que existia o mercado, porque existia o artista, existia a rádio. Só a gravadora aqui no meio que não existia. Ele começou a fazer essa ponte direta. E os artistas, a maioria dos artistas gaúchos, ainda não fizeram essa ponte, coisa que o sertanejo faz sempre. O sertanejo mantém divulgação sempre, porque o segredo é a divulgação. Claro. No marketing é a divulgação. E a gente parou com isso. Eu falo por mim e posso falar por muitos colegas que eu sei que a gente realmente não capricha nessa parte da divulgação. E a gente pensou que, vamos conversar. Só que a gente sabe a dificuldade hoje que a gente enfrenta na música gaúcha. E aí conversamos com o Pinto Prateado e eu falei para ele, cara, a gente não pode fazer com que tu largue o sertanejo para trabalhar com a gente, mas eu te faço um apelo. Compre esse projeto, faz a música gaúcha chegar de novo nas rádios. Porque, João, eu não sei qual é que eu tenho entendimento, mas eu ia te falar que toda rádio toca a música gaúcha. Normalmente das 4 às 7 da manhã. Só que o novo artista não tem vez nas rádios. É muito difícil. A nossa música gaúcha, eles tocam música de 20, de 25 anos atrás. E se eu for lançar uma música gaúcha agora, eu vou esbarrar. Eu vou falar, não, música gaúcha é pra cá. Eu costumo dizer que a gente está se especializando em deixar vivo quem morreu e matar quem está vivo. Porque essa gurizada não vai mais querer tocar música gaúcha porque não tem possibilidade de entrar numa emissora de rádio nem das 5 às 7 da manhã. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar oportunidade para quem quer tocar música gaúcha. Pegar os baluartes, nomes consagrados, misturar com essa gurizada para que se possa crescer junto, para que se possa despertar um interesse. Eu aqui estou emocionado de estar numa mesa discutindo com o João de Almeida Neto. Sou fã desse homem desde que me conheço por gente. Então, também. Essa oportunidade que a gente tem que dar para esse jovem, porque ele não tem essa oportunidade. Então, a gente tem que, na música gaúcha, cuidar bem isso. A gente tem que reverenciar, a tradição é a tradição, os nossos baluartes são os baluartes. Quem fez muito pela nossa causa, a gente sempre tem que ter no pedestal, mas nós temos que cuidar para não manter vivo quem morreu e matar quem está vivo. Agora, eu ouvi colocações de alguns músicos em função desse debate todo, uma expressão recorrente era de que é preciso reinventar a música gaúcha. O que pode ser interpretado por isso? Significa incorporar novos ritmos, fazer algum tipo de concessão em termos de estrutura musical? Qual é o caminho que pode ser tomado sem que a gente perca a origem da nossa raiz e, ao mesmo tempo, a gente consiga fazer, como eu falei agora há tempo, manter a gurizada conectada, né? E a gente manter o olhar da gurizada, o coração da gurizada ligado na cultura gaúcha? O que é essa reinvenção? Eu tenho uma opinião e uma expectativa. O grande tema que sempre impulsionou o movimento nativista foi a questão social e política. O movimento nativista nunca foi um movimento partidário, mas foi um movimento que aderiu a uma linguagem de contestação da desigualdade social, do êxodo rural, das dificuldades do agronegócio. E eu tenho a impressão de que nós vamos atravessar um período de uma certa turbulência política. Estamos atravessando? Não estou aqui criticando nem elogiando o novo governo. É que houve uma ruptura muito grande. Nós vínhamos de uma tendência socialista, nós vínhamos de uma tendência da esquerda, de domínio da esquerda, e agora nós estamos... Nós que eu estou dizendo é o país, é a nação. Nós vamos nos encaminhando para um momento de reabilitação dos valores conservadores, que pelo menos no discurso
é o que eu consigo traduzir. Então, houve uma ruptura de conceitos. Isto pode gerar um argumento de canções contundentes, porque o público gosta muito de canções contundentes. A minha música de maior sucesso talvez seja esta Vozes Rurais. Por quê? Porque chegou um momento em que os festivais começaram a trazer inovações, e isso e aquilo, e eu fui lá e disse, olha aqui, ó, muita calma. Nós temos que fazer uma transformação na música gaúcha. Mas quem tem que fazer a transformação é quem conhece a estrutura. Quem tem que fazer uma transformação nesse prédio é quem sabe onde é que está a viga. Porque senão tu dá uma paulada na viga e derruba o prédio inteiro. E foi isso que aconteceu. Quem fez a inovação da música gaúcha? Quem fez a inovação da música gaúcha foi o Marinho Barbará, que era de São Borja. Desagarrados, que é aquela canção que é um hino das desigualdades. Pessoas que tinham a índole da música natural. Então, eu acho que agora... e a outra música minha, que repercute muito, é uma música chamada As Razões do Boca Braba. Não sei se vocês já ouviram. Sim. Também é uma música que bate nos políticos, bate no cara que é puxa-saco, bate no cara que é adulão. E as pessoas gostam desse tipo de linguagem assim, contundente, contestatória. Mas será que essa gurizada que está consumindo tão vorazmente o sertanejo, essas variantes de sertanejo universitário, a gente vê que é basicamente uma música dançante, calçada em refrões pegajosos, que remetem mais a uma questão amorosa, ou do desamor, enfim, da traição, etc. A percepção para temas mais profundos e que levem à reflexão. Mas não tem, mas não tem a menor dúvida. A juventude... E eu falo com conhecimento de causa porque eu já fui jovem e eu sou jovem. É preciso se manter jovem, não? A juventude, a maior característica da juventude é a rebeldia. É a maior característica da juventude, é a rebeldia. Mas não tem nada de rebeldia nessa música não, que hoje seria a principal ameaça à cultura gaúcha. Hoje... Mas é claro, mas dá um conteúdo para essa juventude, tu vai ver se ela não ferve. Em relação a isso, eu acho que a música sertaneja, a música sertaneja invariavelmente fala de festa, de cotidiano, né? E por isso que ela derrubou outros segmentos também muito importantes, né? O pagode era uma febre, hoje perto do sertanejo, não. O rock gaúcho, que era fortíssimo, também hoje sofre, assim como os artistas gaúchos também sofrem. O sertanejo tomou conta de tal maneira que eles conseguem chegar e mandar nas emissoras. E é uma música escapista, né? Até reforçando o que eu estava dizendo. Agora tu falou assim, qual a linguagem que eu acho que está naquele ponto central que o João falou no início, é o dialeto. O que a gente, numa conversa com o César, com grandes músicos aí, eles falam que é uma coisa séria. Às vezes eu fico aprendendo com eles quando eles estão debatendo. Tinha hoje um cara que mora lá num fundo de campo, se tu for contratar para trabalhar, ele quer saber se tem internet. Aquela gurizada que saía do interior está toda hoje voltando. Porque tu pode estar lá na tua fazenda e tu está conectado com o mundo. E coisa que antigamente não tinha, tu queria conhecer o mundo, tinha que sair para o mundo. Hoje não, hoje o mundo está na palma da mão. Então essa questão é o dialeto. E até hoje, para mim, é um dos maiores escritores da música gaúcha, que é o Rodrigo Bauer. Né, o Rodrigo Bauer tem feito... Eu cometi um pecado aqui, porque eu comecei a citar celebridades da música gaúcha. Isso não se pode fazer, porque tu vai deixar a gente para trás. Sim, eu não falei no Mauro Ferreira. A injustiça é inevitável. Eu não falei no Mauro Ferreira, eu não falei no Mauro Moraes. O Rodrigo... Não falei no Rodrigo Bauer. O Rodrigo Bauer, ele tem não feito... Não falei no Gujo Teixeira. E aí nós vamos. Ali estava longe. Mas que bom, né? Que não falei no Sérgio Carvalho Pereira. Ele tem feito algumas canções que tem colocado o cotidiano, o que está acontecendo atualmente. O que acontece, ele coloca aquilo ali numa letra
e deixa a coisa gaúcha, consegue trazer os termos gaúchos para dentro daquela letra, mas com muita sabedoria. Né? A música agora que ele fez para o Mano Lima, que o Mano Lima disse que ficou brabo, que pegaram ele com uma foto comendo um sushi, e ele disse que ligou para o Bauer, tia, mas a gente não pode comer nada, a gente tem uns bichos que só tem que, parece que não pode provar outra coisa. E disse que o Bauer falou, mano, já estou até fazendo uma letra, não te preocupa, vamos fazer desse limão uma limonada. E o troço teve não sei quantos mil compartilhamentos, é um acesso. Ele conseguiu fazer com que fosse música gaúcha, mas com uma coisa atual que saiu, que repercutiu na internet. Então, eu acho que ele está tendo essa mão, né? E às vezes no movimento, quando algumas pessoas começam a pegar a mão e começam a gerar referência para aquilo, aí os compositores começam também a escrever, porque é inspiração, né? Alguém te inspira, tu copia, vai fazendo alguma coisa nesse sentido. Tanto é que o sertanejo, as músicas são muito parecidas. Às vezes com uma melodia, com uma métrica em termos de melodia, quase idêntica, muda uma palavra, duas, né? É uma produção industrial, né? Eu tenho uma dificuldade para fazer uma avaliação, porque eu realmente não ouço. Não me entra na orelha. Eu acho que esse é um caminho. Esse é um caminho, a gente enxergar isso e sempre olhar pelo lado positivo da coisa, né? O que a gente pode fazer? Essa é uma pergunta que eu me faço constantemente. Eu acordo pensando o que eu posso fazer para mudar hoje, para mudar o panorama. Porque tem muita gente que desencoraja a gente. Não faz, tá maluco. Não, tu não vai conseguir. Né? Esse projeto do Pinto Prateado conosco, com os artistas de divulgação, que ele puxou para si, não, vamos fazer. Né? Que hoje é o maior divulgador considerado pelos sertanejos aqui no Rio Grande do Sul. Ele abraçou novamente a música gaúcha para a gente fazer esse projeto que chama Vozes Gaúchas. Eu acho que isso é um caminho. Eu acredito que a gente não vai conseguir, numa grande ação, mudar o panorama. Isso é uma grande bobagem. Não, isso é um mas processo com pequenas ações, de transformação, pulverizadas tem que ser ações, gradativo, sem dúvida. com pulverizadas ações a gente vai conseguir ir dando a resposta e sendo um pouco mais atrativo. E principalmente, a gente tem que bater, viu, João? Como que a gente coloca o poder público ao nosso favor. Pois está chegando aqui algumas colocações dos telespectadores que eu gostaria de aproveitar essa pausinha para ler aqui, né? Algumas manifestações, inclusive, que são bastante ressentidas até diante da situação que a gente vive, né? Por exemplo, a Maria Helena aqui de Porto Alegre diz o seguinte, ó, acho que nós somos escanteados desde sempre, desde que o Rio Grande existe, desde a Guerra dos Farrapos. Eles não gostam de nós. O resto do Brasil seria. A música baiana, a música do Pará, a música sertaneja tomou conta totalmente do país, inclusive do Rio Grande do Sul. Nós temos uma tendência a não gostar de carnaval, por exemplo. O programa está muito bom. Ok. Outra colocação aqui. Excelente programa, com ótimo tema e 2 espetaculares artistas gaúchos, com o que eu concordo inteiramente. Dando meu palpite, quem está falando é o Gilberto de Caxias do Sul. Dando meu palpite no tema, acredito que está faltando uma maior união entre todos os movimentos e artistas tradicionalistas, que em outras épocas eram uma unidade forte. O Fernando, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, a maneira das rádios se comprometerem a rodar a música teria que ser aí, o incentivo fiscal. Depois disso, direcionar ali, que é a lei de incentivo cultural, para a cultura verdadeiramente gaúcha. Meu nome é Felipe Medeiros, empresário de música gaúcha. Não é Felipe. Fernando, ele diz que é amigo do João e do Fernando. Sim, Felipe, Ah, empresário do exatamente. Walter Moraes, É do isso aí. Quero. E aqui, a Eliane e o Ricardo dizem, estamos assistindo um excelente programa, parabéns por abordar o tema da importância do tradicionalismo gaúcho na preservação dos nossos valores. E mais uma opinião, que não para de chegar gente aqui, ó. Eu vou ter que ler aos pouquinhos depois. Uma sugestão seria incluir nos contratos de publicidade do governo e das estatais gaúchas o compromisso da empresa de mídia contratada orientar a programação de suas rádios a tocar a cada 5 ou 6 músicas uma música tradicionalista gaúcha. Opinião do José André Neto, aqui de Porto Alegre. João de Almeida Neto, mito da música gaúcha. Vozes Rurais é um hino gaúcho. É verdade. Reste de Caxias do Sul. No 19º Rodeio Internacional de Erval teve show sertanejo, diz o Getúlio Dornelles, aqui de Porto Alegre. Enfim, quer dizer, o pessoal está identificando realmente essa necessidade, né? Foi um tema que ferveu muito essa semana, né? Tchê, Agora, uma coisa, infelizmente o Kleber, né? Kleber. Infelizmente o Presidente Kleber do não Movimento veio Tradicionalista Gaúcho. Não, o Kleber é o presidente da federação. Perdão, da Federação do Laço, claro. Infelizmente ele não veio para expor, É o Nairo, que é do MTG. para expor as razões de ter adotado esse procedimento. Então eu sou obrigado a ficar com o que eu ouvi. Inclusive deu uma resposta dele àquela publicação do Marenco, de que seria uma maneira de movimentar bilheteria. Segundo ele, edições anteriores do rodeio teriam dado prejuízo,
Ele está dizendo claramente, na repercussão, que música gaúcha não rende. Tá. Que é por isso que ele Então- está trazendo sertanejo. então é o seguinte. Indo direto à maneira como ele tem colocado. Então é o seguinte, a questão não é cultural. Para ele não é Sim, cultural. mas foi isso que eu te falei. Esse era o embate do movimento tradicionalista gaúcho com a Federação do Laço. Né? Era essa a rusga, porque o MTG entendia que a federação foi criada como uma afronta, alguma coisa nesse sentido, e falava que não era cultural. Né? E agora que a gente está vendo isso, né? Que realmente não... Bom, tá, mas polêmica MTG, federação, uma parte, então eu já tenho definido que este evento que originou essa discussão não é um evento cultural. É Um evento comercial convencional. Eu acho que o grande erro foi um porque emprego. o erro, agora raciocinando aqui rapidamente, o erro está em vincular este evento, que não tem compromisso cultural, é um evento que uma pessoa ou uma entidade fez para ganhar dinheiro, só. E é legítimo, tem todo direito a fazer, Exatamente. e tomara que ganhe muito dinheiro. E Tomara que ganhe muito dinheiro e tomara que no ano que vem me contrate para cantar. Com dinheiro ganho esse ano. Tá? Então, é uma questão econômica, não é uma questão cultural. A única impropriedade que eu vejo é linkar este evento, que é um diletantismo, É uma iniciativa privada, como qualquer outra, legítima como tal. linkar com o nome da cidade de Porto Alegre. o rodeio, eu acho que morou a coisa, entendeu? Rodeio Nacional de Porto Alegre. Nem é um rodeio. Não, vai ter uma festa campeira. Poderia ser uma festa campeira e um festival da música brasileira. Tá, mas aí a questão é semântica. O que determina, Não, o que não que é faz a semântica. identidade cultural, então? Não, se é desculpa. rodeio, se é Desculpa, não é semântica. Então, como Não é que a gente pode semântica. definir melhor isso? É o rodeio da federação, rodeio do fulano, rodeio da empresa tal. Mas não é o rodeio da cidade de Porto Alegre. Não é o rodeio de Porto Alegre. Mas é no calendário oficial. O rodeio, o Rodeio Nacional de Porto Alegre é no calendário oficial da cidade de Porto Alegre. Ah, bom, mas então... É um evento oficial a dele, só que era vinculado à secretaria- cultura. Esse ano que ele fazia... O Rodeio Nacional de Porto Alegre já teve provas artísticas, teve dança de invernada, teve declamação, teve tudo. Então, está na prefeitura como evento oficial da cidade, da programação da cidade. Então, eu acho que é aí que, de repente, ele não mudou o nome, né? Tem Rodeio E Nacional de vocês Porto acham que a Alegre. Secretaria de Cultura deveria ter alguma ingerência nesse nível, de poder Eu acho fazer que a Secretaria um de estímulo Cultura- maior a privilegiar a cultura gaúcha? A política do município é a política do município. Eles estão eleitos e vão aplicar o que eles acham que tem que aplicar. Agora, também deveriam vir e dizer o porquê que apoiam um evento com essas características. Tá certo para eles? A Secretaria Municipal de Cultura chancela? Concorda com isso? Está no calendário da cidade, então supõe-se que sim. Supõe-se que sim. Agora, como o telespectador disse aqui, dizendo que é preciso uma maior união e tal, hoje como se configura, afinal de contas, essa congregação de entidades que são esse universo que tenta proteger, que tenta cultuar, que tenta manter viva a cultura gaúcha? Isso não está muito desarticulado? Por exemplo, a gente tem discussões... Em que sentido diz? Do próprio movimento O geral? movimento como um todo, não um movimento simbolizado por uma entidade que congrega, mas, enfim, esse ente que é o conjunto das entidades que procuram manter viva aquilo que se convencionou chamar de cultura gaúcha. As pessoas falam da música gaúcha, né? Mas a música gaúcha ela é bem ramificada também. Nós temos a música gaúcha nativista, nós temos os fandangos, os conjuntos de fandangos, os conjuntos de baile. Hoje, nós temos os músicos que tocam para as invernadas, que nós temos o maior festival de dança amadora do mundo, que é a Enarte. Então, tem músicos que são do mais alto gabarito, João. Tu te surpreende com a qualidade dos músicos hoje que tocam para as invernadas de dança. Então, nós temos vários segmentos. E essa é uma vontade que o presidente expressou ontem, quando eu falei com ele, de nós reunirmos todos esses músicos
para que isso tenha uma representatividade dentro do movimento, para que juntos a gente consiga buscar alternativas para a música gaúcha. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente tem que discutir. O músico não se encontra para discutir sobre música, sobre carreira, sobre produção. Eu acho que é uma grande falha nossa, que nem eu te falei. Nós, faz 2 anos que nós produzimos a semana, e assim como os outros tantos eventos, às vezes tu pede uma foto para um artista gaúcho. Se tu pedir uma foto para um artista sertanejo, eu tenho certeza absoluta. Ele demanda com todos os formatos hoje que a tecnologia te exige. Nós mandamos uma foto nós num campo, com uma figueira, alguma coisa, que quem trabalha com edição de imagem, alguma coisa, já pega aquela foto e, meu Deus, vou ter que recortar tudo para poder fazer uma arte para colocar na internet. Então isso mudou, é essa coisa que a gente tem que se qualificar e fazer uma meia-culpa. Tia, o que nós estamos errando? Por que nós não estamos levando o público? Né? O que está faltando? Começa já por aí, então a gente tem que conversar mais, nós temos que nos reunirmos mais, a classe musical, mas isso, eu comentei com o presidente, isso tem que vir numa coisa guarda-chuva. O movimento tem que, Sim, tem que ser aproximar, coordenado, tem que ter um mediador. Ou pode ser o movimento, ou pode ser a classe musical. Mas eu acho que a gente tem que usar, a gente tem que parar, debater e usar a força do nosso movimento ao nosso favor, não contra. O movimento ele tem que ser nosso amigo, ele gerencia as entidades. Vamos ver o que a gente pode fazer em conjunto para que a gente possa melhorar. Movimentar essas forças vivas, movimento tradicionalista, classe política. Tem muita gente na classe política que quer fazer alguma coisa, mas esbarra na falta de proatividade de nós mesmos, quem é interessado. Às vezes tu vai marcar uma reunião, João, na primeira reunião vai 50 músicos, na segunda vai 30, na terceira vai 10, na quarta vai 5, na quinta reunião já não vai ninguém. Agora me corrija se eu estou errado, que certamente vocês têm mais elementos para avaliar isso. Eu tenho a impressão de que nós tínhamos, algum tempo atrás, sei lá, 10, 12 anos atrás, tínhamos tertúlia, recoluta, charqueta, praticamente toda a cidade tinha o seu evento de música gaúcha, com seu festival, com aqueles nomes peculiares da cultura gaúcha e tal. E a gente não ouve mais isso. Parece que isso tudo está diminuindo, está encolhendo. A própria Califórnia, que parecia uma coisa assim absolutamente inabalável, ruiu. Né? Isso não está acontecendo também? Só tem 2 festivais no estado que jamais deixaram de acontecer. Só 2. A Coxilha de Cruz Alta e o Carijo de Palmeira das Missões. Eu não sei quantos anos tem, mas é de 30 para fora, os 2. João, deixa eu te fazer uma pergunta. Os festivais, todos esses festivais, porque eram muitos festivais realmente, né? Quase toda a cidade tinha seu festival. Eu não vivi essa época como músico, vivi como público, mas não como músico. Todos os festivais tinham um aporte financeiro, pagavam, ou os artistas iam muito pela ajuda de custo e pela questão cultural? Como que funcionava? Não, tinha ajuda de custo. Mas a ajuda de custo, ela era muito importante, porque nós éramos todos desconhecidos. Todos nós éramos desconhecidos. Então, tu ganhava uma ajuda de custo para ir cantar uma música do festival e mostrar a tua cara. Tu chegava lá, tinha um palco elegante, todos os palcos eram muito elegantes, luz, som de primeira qualidade. Ali tu mostrava o teu trabalho. Eu sempre disse o seguinte, que ganhar um festival não é tirar o primeiro lugar no festival. A gente vê quem é que ganhou um festival nos 30 dias depois que o festival terminou. Quando começa a tocar o telefone. Tem muita gente que ganhava festival e o telefone não tocava para fazer show. Eu cansei de voltar de festival sem nenhum prêmiozinho e daí um pouco a minha música já estava tocando aqui, tocando ali e tal, e vamos lá, vamos fazer o show em tal lugar e isso aí. Então, aquela estrutura toda, e a gente ainda ganhava uma ajuda de custo para desfrutar daquela estrutura toda. O número de rádios que transmitiam aqueles eventos era 10 rádios, 15 rádios, 20 rádios. Teve uma época que tanto a Guaíba quanto a Gaúcha transmitiam, as duas, transmitiam as finais no domingo. Era o Glênio Reis com a Rádio Gaúcha e o Paulo Diniz com a Rádio Guaíba. Tinha a Rádio do Paraná, que vinha transmitir festivais aqui no Rio Grande do Sul. Então, era uma estrutura muito grande que a gente recebia uma ajuda de custo para desfrutar. Então,
como o trabalho começou a render, em um ano a gente já tinha conquistado um mercado de trabalho. Sim. E aqueles, e entre os quais eu me incluo, aqueles que ganhavam aquela ajuda de custo para ir defender música no festival, passaram a ser, em questão de um ano e meio, os contratados para fazer os shows. Em meio a isso, vinha uma pedra enorme do centro do país sobre nós, que éramos os emergentes. E eu dizia, não façam isso. Não façam isso. Não tragam essas estrelas a peso de ouro. Paguem um cachê para o Barbará, paguem um cachê para o Dante Ledesma, paguem um cachê para mim, paguem um cachê para o Luiz Carlos Borges, paguem para o Rui Biriva, paguem para a gente crescer mais ainda. As prefeituras não poderiam ter um papel mais... Eu acabei de mencionar aqui, cada cidade tinha lá o seu evento. As prefeituras também não tinham que ser... Claro, a gente sabe que é um contexto de crise, as prefeituras estão lidando com 1000 problemas, né? Mas elas não deveriam ter um protagonismo maior nisso, no sentido de trazer para suas comunidades, ou resgatar os festivais que tiveram, ou criar outros. Algumas têm. Mas algumas, é que né? eu Mas acho deveria que ser mais a gente tem vivido, né, momentos de extrema dificuldade, né? E aí eu até entendo, né? As prefeituras, agora nós mesmo no final do ano nós tínhamos um show em Uruguaiana e a prefeitura teve todos os recursos bloqueados pelo governo e as coisas não acontecem. Sim, né? foi o golpe de misericórdia na Califórnia. Então assim, como é que a leitura que eu faço a respeito dessa questão que tu falou? Eu dancei muito tempo também nas invernadas. E lá quando eu comecei, lá atrás, os CTGs iam para os rodeios, na época, por um troféu. A gente está indo para um rodeio, a gente está convivendo em grupo, você está se apresentando num palco, aquela era a nossa remuneração, né? Remuneração não, porque nós era de invernada. Uhum. Hoje não, hoje para te fazer um rodeio tu tem que ter muito bem calçado. Antigamente tu comprava os troféus, botava um som, o teu CTG enchia, movimentava o teu CTG, então tinha rodeio em tudo quanto é lado. Hoje para te fazer um rodeio, se não pagar uma premiação muito atrativa, não tem mais, as pessoas não vão. Então o movimento na realidade ele ficou muito competitivo. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer mais eventos para a tradição e menos evento para os tradicionalistas. Né? O presidente está tentando mudar esse panorama. No ano passado nós fizemos o Vem Pro Mate na Redenção, que o João deve ter pego também uma época maravilhosa, que todo final de semana tinha umas mateadas, né, João? Que eram os shows em praça pública, já que a gente não tem tanto espaço, vamos invadir as praças, né? As mateadas eram em tudo quanto é cidade. Eu acho que teria que voltar esse tipo de coisa. Nós levar a cultura, porque as pessoas têm acesso também a essa música gaúcha em loco ali nas suas comunidades. E naquela época, para a gente estar dentro disso, era muito bom. Então, e o MTG conseguiu fazer isso no ano passado. Tomara que esse ano a gente consiga fazer de novo. E olha como é que é. Nós tivemos, o espaço da prefeitura foi cobrado, né? A gente não teve, não foi cedido. Então, para te ver o tamanho da dificuldade que os municípios estão passando. Né? Antes que tu me permita te interromper aqui, eu não quero ser grosseiro, mas eu tenho que chamar um intervalo. Então vamos dar uma respiradinha, tomar uma aguinha e a gente volta em seguidinha para poder esmiuçar esse assunto um pouco mais, que tá bom demais isso aqui, não perca, hein? A gente já volta. Cruzando as Conversas está de volta e hoje à noite estamos com a polêmica que se instaurou com a decisão do Rodeio Nacional de Porto Alegre, que acontecerá no final de março, escolher para os palcos de apresentação artistas de sertanejo, o que provocou uma reação muito grande entre os músicos tradicionalistas, achando que isso pode ser uma afronta à cultura gaúcha em se tratando desse tipo de evento. Por isso nós estamos discutindo esse assunto hoje à noite aqui com dois expoentes da música tradicionalista gaúcha, que é o João de Almeida Neto e o Fernando Espíndola. Estaria conosco aqui também o organizador do evento, né, o presidente da Federação de Laço, que acabou não comparecendo, embora tivesse sido convidado e confirmado. Mas enfim, vamos levar... Deixa eu só fazer porque eu não concordo com essa expressão afronta. Por que não? Para mim não é uma afronta, é um descaso, é um desinteresse pela cultura regional. Um pouco excusável, porque não é um evento cultural, é uma festa, é um furdunço. É um furdunço. Não é um evento cultural.
mas que trouxe à tona esse debate em cima aí que, no fim das contas, acaba tendo aí uma repercussão muito maior, que não é de agora, né? Que é esse sentimento de que a música gaúcha acaba perdendo cada vez mais espaço, né, para esses gêneros, especialmente o tal do sertanejo. Se as pessoas não concordam, não vão lá, eu não vou. Mas a situação está estabelecida, né? Isso gera... Deixa eu colocar para vocês aqui, ó, ao longo do dia, como a gente anunciou durante o dia qual seria o tema do programa, a RDC TV fez uma pesquisa interativa nas redes sociais, tá? E as duas, tanto no Face como no Twitter, as duas tinham a mesma pergunta. A pergunta era a seguinte: você é a favor ou contra que toque música sertaneja em rodeios no Rio Grande do Sul? No Facebook, o resultado foi de 61% a favor. Que toque. E 39% contra. Curiosamente, no Twitter, o resultado foi de 80% contra e 20% se posicionaram favoravelmente. Que loucura, né? Normalmente as redes sociais vão paralelas, né? Pois é, enfim, essa é a situação. Mas eu gostaria de colocar aqui também mais algumas manifestações dos nossos telespectadores aqui, muitos elogios à escolha do tema, enfim, o que é muito bom, porque a gente vê que as pessoas estão realmente interessadas em debater isso, né? Mas, por exemplo, aqui, o Bulico de Porto Alegre diz o seguinte, em relação ao rodeio: se eles dependem do laço, né, já que o evento é promovido pela Federação do Laço, tem que ganhar dinheiro com o laço e não com shows. Um outro telespectador, grandes nomes para o debate, parabéns pelo programa. Outro diz, deixa eu ver se o Rogério Bastos de Porto Alegre diz que discordo do Fernando quando ele diz que CTG não é clube. É sim, segundo o Barbosa Lessa. E a Federação de Laço, continua ele, é um clube, pois associa laçadores, pessoas físicas. Seu objetivo é entretenimento. E uma manifestação aqui muito intensa do Marcelo, daqui de Porto Alegre, dizendo o seguinte: isso tudo que chamam de sertanejo, ele coloca grifado em aspas, mas que na grande maioria das vezes é o tal de sertanejo universitário, não tem nada de sertanejo. Infelizmente, o povo gaúcho mudou para pior. Basta ver que a RDC representa a nossa programação. TV Com, TV Guaíba e outrora faziam ou tinham essa programação local, deixaram de existir. Não, bem ou mal, ainda temos emissoras aqui que mantêm programação, né? Enfim, a TV Com deixou de existir, a TV Guaíba também. E é a geração gaúcho Nutella, que é essa expressão da modinha, né? Ou se preferirem, gaúcho iPhone. Querem um exemplo? Tem gaúcho falando você, porque acha difícil fazer a concordância verbal com o nome tu, sem comentários. A maioria dessa gauchada atual, parabéns pela programação. Claro que aí são opiniões, né, que vêm de todas as vertentes, enfim, né? É assim que a população se manifesta. O fato é que a gente tem, né, um anseio das pessoas discutirem isso, em que pese toda essa preferência por esses gêneros musicais mais recentes, o sertanejo e lá suas variações. Bem ou mal, a gente está podendo discutir que é possível a gente encontrar um outro caminho. Só que o problema é achar esse caminho, manter e seguir nele. Nas redes sociais é fácil as pessoas expressarem bastante opinião, né? E às vezes até confrontar de forma assintosa, às vezes sem argumentos, né? O que a gente percebeu nessa organização da Semana Farroupilha, que é organizado pelo movimento ali no Centro de Eventos, ali no Parque da Harmonia, com a maioria dos grandes nomes da música gaúcha. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de público também. E diferente da Federação Gaúcha de Laço, mesmo dando prejuízo, o MTG contratou os artistas gaúchos e fez o que tinha que fazer. Porque no entendimento do movimento também, a música é um investimento na cultura, né? Então, assim, a gente teve bastante essa dificuldade. E muitas dessas pessoas que hoje falam que isso é um absurdo, deveriam ir nesses eventos quando são produzidos. Que às vezes tu leva um grande nome para um evento, João, e as pessoas não prestigiam. Aí depois, quando é para criticar, quando é para enxovalhar, e vão para as redes sociais se manifestar. Então, assim, eu sugiro que as pessoas... Vamos para dentro dos nossos eventos onde tem os artistas gaúchos, nos galpões, nas feiras, nos rodeios, enfim, onde tiver um show, prestigia o artista gaúcho, pede o artista gaúcho, ajuda o artista gaúcho. Eu acho que esse é o melhor caminho. É uma curiosidade. Os shows, eu estou te perguntando porque há muito tempo que eu não faço show no acampamento Farroupilha. Os shows são realizados lá na casa do gaúcho? São. Não, lá fora, tem shows lá fora e shows lá dentro. Eu vou te dar um panorama. Sabe por quê? Porque a última vez que eu fiz uma apresentação na Semana Farroupilha, ali no Parque da Harmonia, era ao ar livre, era ali naquele centrão ali. Sim, embaixo no lonão ali, né? Isso. E
havia um número muito grande de pessoas. E não era por causa minha, é porque além da minha apresentação, havia apresentação de outros artistas. Havia ali, eu não vou saber dizer agora, 1.500, 2.000 pessoas, sei lá, eu não vou saber dizer. Às vezes até mais, né? O que eu acho é o seguinte, é que apresentações dentro da Casa do Gaúcho é inviável, porque é muito calor. Não, Mas tem outros palcos ali, né? até eu acho que isso não, tá? O que acontece ali nos shows ali de fora, realmente sempre enche os shows ali de fora. Só que ali de fora são os shows da LIC, né? Eu até concordo que esses shows deveriam ser, primeiramente, para nomes que estão no início da carreira, que precisam realmente de um fomento, alguma coisa nesse sentido. A gente que circula pelo Rio Grande na Semana Farroupilha, a gente sabe desses CTGs, de locais que fazem Semana Farroupilha que enchem e as pessoas pagam, né? Lá em São Borja, as pessoas compram o pacote no início do ano para a Semana Farroupilha. São Cepé, Semana Farroupilha é um estouro. E ali na Casa do Gaúcho, para te ter uma ideia, no parque circulam 1,5 milhão de pessoas. Quando nós fizemos, olha a programação que nós fizemos no primeiro ano. Começou com os Monarcas, depois Joca Martins e nós, Alma Galdéria. Depois foi Luiz Marenco, Machado e Marcelo. Depois João Luiz Correia, Os Mateadores, Grupo Rodeio, Tchê Guri e Gurias Gaúchas, César Oliveira, Rogério Melo e Moisés Oliveira, Baitaca, Quero Quero, Chiru Missioneiro, Minuano, Bruneto Santa Fé, Beira de Estrada e o Rogério Moraes. Foram 19 atrações em 11 dias. Foi feito o Passaporte Farroupilha. O Passaporte Farroupilha, que te dava direito aos 11 dias por R$150, ou seja, dava R$13 o ingresso. Não me diga que a falta de público é porque as atrações são ruins. Atrações do mais alto gabarito. Não me diga porque é pelo valor. Que R$13 que era caro. Então, não foi por causa disso. E é isso que é a leitura que a gente tem que entender. O que acontece? Quando nós abrimos as porteiras, que agora teve o Fandango Mirim com Thomas Machado, esse ano encheu. É o que eu digo, a nossa própria população boicota os nossos artistas, tchê. A gente tem que valorizar o artista gaúcho, porque tu não paga 15, 20 reais para ver um artista gaúcho, mas tu paga 100 para ir num sertanejo e não reclame, não chia. Tu chega numa prefeitura e oferece, às vezes, um show para o prefeito. Aí eu vou oferecer um show do João de Almeida Neto, R$20 mil. O prefeito, conhecedor de toda a tua história, vai me olhar. Tia, tu tá levando alguma coisa em cima do João aí. 20 mil. Aí chega alguém e oferece um sertanejo que tem uma música. Tu tem quantas na história? E é 50, é 80, é 100 mil. E aí, como as é que pessoas se não enfrenta? chiam. E aí é o general mercado que manda. E aí, como é que se combate esse inimigo aí? Mas por isso que eu estou falando, nós temos que nos reorganizar. Não, mas é que... Como é que no Festival de São Gabriel enche de gente? Como é que em Palmeira das Missões enche de gente? Como é que em Cruz Alta enche de gente? Mas o nosso problema é Porto Alegre. Nosso problema é Porto Alegre. O Porque a público informação de Porto Alegre. Agora, no final do ano, teve um show promovido pelo Ayrton dos Anjos, chamado Grande Encontro, no Araújo Viana, super lotado. O Araújo Viana não é pequeno. Agora, são eventos esporádicos. Não, o Grande Encontro... É uma vez por ano. Mas o Grande... Grande Encontro é uma vez por ano. A Semana João, Farroupilha também é uma vez por ano. João, o Grande Encontro reúne, acho que quase 40 nomes, né? Tem muita gente que vai lá. São os nossos maiores expoentes. E o Patinete, né, o Ayrton, ele trabalha muito para esse evento, para que tudo dê certo. Se não era para um evento com todos esses nomes, ser natural lotar o Araújo Viana. E agora eu vou te fazer uma outra reflexão. Naquela década de 90, ali, quando os conjuntos como Tia Barbaridade, Tia Garotos, atraíam essa gurizada com uma linguagem que a gurizada... Eu estou falando da parte de fandango, que é a minha parte. Que a gurizada queria escutar. Quando esses conjuntos tinham esse apelo do público... Tia, tu tinha baile aqui, estamos falando de Porto Alegre, que eu acho que o problema é na região metropolitana, o principal problema. Mas tu tinha baile no 35, tu tinha baile no Roda de Chimarrão. Todos os grandes clubes aqui, clubes que davam 2, 3 mil pessoas, faziam um baile todo final de semana, enchia. Daí tu ia lá para Canoas, que aqui na região metropolitana tinha tinha o CCI Nova Raça, tinha 10 bailes. Tu escolhia onde é que eu vou ir nesse final de semana. Eu vivi isso.
Eu vou ver o Tia Garotos, eu vou ver o Eco do Minone Bonitinho, eu vou ver os Garotos de Ouro. E todos enchiam. O que aconteceu com esse público? Esse público está aí, tia. Esse público está aí. Então, essas são as reflexões que a gente tem que fazer. Como tocar esse público? O que nós precisamos fazer para nos organizar? E é isso que eu acho que a gente tem que cair para dentro do nosso movimento e refletir sobre isso, sobre isso. E é o que diz aqui o telespectador Gilberto de Caxias do Sul. Aliás, ele já fez uma manifestação anterior. Olha o que ele diz aqui. Pelas afirmações dos participantes, mais ainda fico convicto que a união dos tradicionalistas se faz urgente, ao invés de realizar eventos fragmentados e de baixo orçamento, deveriam unir forças, recursos e fazer menos eventos, mas maiores, qualificados e com recursos para poder divulgar para mais pessoas. Faz sentido? Com certeza. Eu acho que não faz sentido, porque o que ele quer dizer que está fragmentado? É uma semana farroupilha por ano. Acho que ele está se referindo a esses pequenos eventos pelo interior. E a Semana Farroupilha é um fluxo imenso de Mas, pessoas. João, nós não podemos trabalhar um ano inteiro para trabalhar 7 dias em setembro. Nós temos que pensar no nosso janeiro, nós temos que pensar no nosso Porto Alegre? fevereiro. Não. Deveríamos ter mais acampamentos farroupilhas na capital? Então? Não, estou falando em tudo, mas é isso que a gente tem que fazer essa reflexão. Como que ele está falando da união, para que a gente possa fazer grandes eventos? Não, Por é que que não? tu está dizendo que não há público para shows musicais na Semana Farroupilha. Eu não sei te dar essa resposta porque eu não tenho frequentado a Semana Farroupilha. Como eu não sou contratado para tocar na Semana Farroupilha de Porto Alegre, eu vou tocar no interior. Eu vou tocar em Santa Catarina, vou tocar no Paraná. Então, eu não sei o que está acontecendo com a Semana Farroupilha de Porto Alegre. Agora, o que está acontecendo com o festival de... Onde é que eu tive aqui? De Canguçu. O que acontece com o festival de Canguçu, eu sei. Era lá numa espécie de um ginásio. Tinha lá 800 pessoas, 1000 pessoas. Mas é pouca gente? Para uma cidade como essa, não. Mas eu acabei de te falar o que acontece nos shows ali fora, sempre enche. E eu vi até umas pessoas comentarem que às vezes às vezes os shows ali fora coincidem com a Casa do Gaúcho, nunca coincidiu. A Casa do sempre Gaúcho é quando muito calor, é muito calor. Tinha aquele troço tão amplo que tem uma circulação. Mas é muito calor, cara. Tá louco. Eu, por mim, pode ter um show do Sérgio Aznavour na Casa do Gaúcho, que eu não vou. É muito calor. E nós tínhamos uma dificuldade seguinte, viu, João? Ali naquela produção. Tem lugares... A acústica da Casa do Gaúcho ela é uma acústica muito complicada. Ali a Casa do Gaúcho é administrada por um econômico, né? Eu até comentei isso, que o movimento, se a Copa ficasse para se pagar, porque ninguém vai de graça, os artistas cobram, né? Se a Copa fosse do evento, se pagaria, abre a porteira pública. Cada vez que abriu a porteira, o público vai, tio. Eu não sei o que é por causa de repente, não vou pagar 20 pila, outra coisa, a cerveja ali dentro era cara. Tá, vem cá, mas se a questão está em Porto Alegre, se a dificuldade está em realmente fazer com que a cultura gaúcha sobreviva no meio de todo esse bombardeio midiático aqui, e no interior a coisa resiste melhor. É o caso de nós termos mais eventos em Porto Alegre, mais acampamento farroupilha, pulverizar mais esse calendário, de maneira que a cultura, os eventos que remetem à cultura gaúcha estejam mais presentes no dia a dia das pessoas, não só naquela semana de 20 de setembro? Tchê, eu acho que isso tá. Quem convive no meio... Mas isso é só quem vive, quem vive no meio. E a sociedade, a Semana Farroupilha de Porto Alegre, ela é muito grande. É muitas pessoas que circulam ali. Então, nós temos que pensar como é que nós podemos ser atrativos, ou, de repente, pensar em novos formatos, se fazer lá fora, esses shows que a gente está fazendo ali dentro. A intenção sempre foi promover, a intenção do movimento foi promover a música, porque tinha os shows ali que iam das 9, se não me engano, até as 11h30, meia-noite, e depois parava. Então, tu imagina, o turista vem e quer ver um grande show, não tinha. E aí nós vamos fazer os grandes bailes, porque no interior o que fomenta muitos grandes bailes no interior, vamos trazer os grandes bailes de novo para dentro da Casa Gaúcha e vamos fazer. Então, assim, é uma tentativa, a gente está imbuído em ver como que a gente... É um laboratório, na realidade, porque a música é um caminhão grande, né? Isso parou e aí para te mexer com isso de novo vai ser um processo, precisa de muita gente empurrando para que ele possa realmente embalar de novo. Mas a gente não pode perder o tino e a força, né, João? A gente tem que ter a esperança de poder fazer alguma coisa melhor, né? Em relação a Porto Alegre, que é o
o tema, eu acho que ele fez por causa disso, entendeu? Ele tentou também fazer, o Kleber tentou fazer vários rodeios com artistas gaúchos e realmente a Casa do Gaúcho ali, ela parece que é meio desconectada do parque. Mas não é o único lugar onde pode se fazer o evento. O problema não está, acho que, na estrutura que é disponível. Pode fazer em vários lugares pela cidade. O problema é aglutinar os artistas, aglutinar o movimento e fazer com que aquilo faça com que as pessoas, oba, vou lá, quero curtir. E tu vê que nessa Semana Farroupilha não faltou nem mídia, cara, porque o Giovanni Grisotti, que é um ativista da cultura gaúcha, ele tem trabalhado muito, brigado dentro da emissora em prol da cultura gaúcha, né? E, tchê, ele deu uma força de mídia naquela Semana Farroupilha, uma coisa espetacular. Então, assim, eu acho que a gente tem que testar um novo formato aí. Testar um novo formato, mas principalmente trazer os músicos para dentro do movimento, juntos, né? Que juntos a gente tem que poder mais, juntos a gente é mais forte. Trazer todas as vertentes da música, trazer os musicais de invernada, os musicais nativistas, os conjuntos de fandango, pessoas da TV, pessoas do rádio, pessoas de assessoria de imprensa. Chamar todas essas pessoas para uma mesa redonda, que a gente sentou aqui em 1h30 que o tempo passou voando, a gente conseguiu falar tantas coisas. Agora tu imagina muitas cabeças pensando e dando opinião, e ali tu sai daquilo motivado. Não tem que levar isso para dentro das escolas também, de maneira mais intensa, mais direcionada? É um sonho. Sem impor uma pedagogia, mas levar um pouco mais... O movimento cresceu porque foi para dentro das escolas, né? Mas existe também uma vontade do poder público aí de realmente levar a cultura gaúcha para as escolas. A gente tem que fazer força para que esse movimento cresça e que a gente consiga pressionar. Agora que eu falo, a gente tem que pressionar a classe política também. A gente tem que entender que o nosso produto cultura gaúcha, ele tem que funcionar. O Estado tem que se orgulhar disso. O Rio Grande tem que se orgulhar. As pessoas, os gaúchos têm que se orgulhar da cultura gaúcha e entender que isso pode ser um grande vetor da nossa cadeia produtiva. Pois, vocês ainda acham que sobrevive muito aquele preconceito de que a cultura gaúcha, especialmente para o pessoal metropolitano, ainda remete para aquele preconceito da grossura, do conservadorismo? Isso ainda pesa muito? Ou é coisa de tempos passados? Na minha opinião, isso está completamente desmistificado. Verdade. Completamente desmistificado. E o que falta, então, para galvanizar a gurizada, então? Não há nenhum resquício de grossura, de matutice na cultura regional. A juventude assimilou a minha geração de músicos, construiu um público enorme e fiel à música nativista. Não quero fazer distinção entre música regionalista e música nativista. Mas o nativismo foi uma facção surgida com o movimento dos festivais. E esta geração, Leopoldo Racier, Senair Maicá, agora falando dos vivos, Pedro Hortaça, Jorge Guedes, essa herança está viva. Esse produto cultural fabricado por essa geração é de extrema qualidade. E mais, é de extrema dignidade na linguagem, na construção melódica. É um produto riquíssimo e está aí. Está aí para a sociedade gaúcha. Agora, se quiserem ouvir sertanejo universitário, façam um bom proveito. Enfim, é assim, a vontade das pessoas, o que a gente pode fazer é trabalhar, né, artistas como vocês, com a representatividade. A nossa obrigação, e eu não tenho procuração para falar em nome de nenhum outro colega, mas os músicos gaúchos fizeram um produto cultural de altíssima qualidade. Só precisamos fazer com que ele realmente seja honrado. Não é por acaso que o Luiz Marenco se elegeu deputado. Um artista que tem um trabalho de uma qualidade extraordinária. Muito porque ele se abebera na produção poética de dois caras, do Gujo Teixeira e do Sérgio Carvalho Pereira, principalmente, entre outros. É uma produção extraordinária.
Então a gente tem que ter Esse esperança produto sim, de aí, que... esse produto aí. Que esse Os produto discos, aí estão se... os discos estão nas lojas. Sabe, que tudo isso se reverta realmente num trabalho parlamentar Os cantores consistente, né? Os cantores estão nos palcos por aí. Quem quiser ir, quando ouvirem falar, hoje vai ter show do fulano em tal lugar. Se quiserem ir, olha, Não vão se arrepender, com não vão certeza. se arrepender. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu tenho certeza que esse debate ajudou as pessoas a realmente pensarem mais. Enfim, de alguma maneira, eu tenho a pretensão de pensar que tudo que vocês colocaram aqui fez com que muita gente reacendesse um pouco mais o seu orgulho e poder olhar com mais coração para a nossa cultura gaúcha. Então, eu agradeço muito a colaboração de vocês aqui. Lamento as participações que a gente não teve, que poderiam também ter contribuído, mas enfim, faz parte. Eu agradeço a sua participação, espero que você tenha gostado desse nosso debate. E segunda-feira estamos novamente aqui de volta, às 10h30 da noite, para mais um programa Cruzando as Conversas na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Até lá e um bom fim de semana.